Olá, mais um vai dividir comigo esse tema maravilhoso essa noite. Nos ouve bem, Paulo? Tudo bem? Positivo, boa noite a todos aí. Desculpa aí o inconveniente, a falta de habilidade com a tecnologia. Já Ah, estou ficando velho. mas é assim mesmo. Falta de habilidade com a tecnologia é normal, né? Isso aí, devagarzinho, a gente vai pegando a prática. Bom, Exatamente. é, é uma noite muito boa. Aqui em São Paulo, uma noite fria, gostosa de estar com vocês. Estou vendo que aos poucos aqui vão chegando mais pessoas. O Ademar acabou de chegar. Dona Celina também aqui. Estou vendo aqui a Amanda. E vamos lá. Hoje o tópico que nós vamos trabalhar é um tópico muito interessante. Que boa noite, Ademar. Nós vamos lá. Vamos trabalhar com inquérito policial. E o inquérito policial, na verdade, nós vamos observar que é algo de extrema importância dentro do nosso Estado democrático de direito, porque, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, o inquérito policial ele é necessário, se faz necessário, justamente para apurar comportamentos criminosos, identificar a autoria, para que se possa, dentro de um contexto de provas, aí ter a sua possibilidade de o Estado juiz lá adiante poder atuar e agir, né? E eventualmente aí com provas contundentes chegar a uma determinada condenação, né? Uma introdução, o inquérito policial, na verdade, para aqueles que nos ouvem, ele é um conjunto de diligências, né? A gente costuma dizer que o inquérito policial ele não é um procedimento administrativo, ele é um conjunto de diligências voltados, então, justamente para essa finalidade, que é apurar, identificar quem é o sujeito ali criminoso, né? E tendo contra esse sujeito elementos suficientes, a atuação. Então, o inquérito policial é um conjunto de diligências, né? Não é um procedimento administrativo porque ele é inquisitorial, né? Ele não tem aí, no meio do contexto, contraditório, ampla defesa. Por isso que a gente costuma dizer que o inquérito policial é um conjunto de diligências, né? E nós vamos observar que dentro do nosso território nacional, dentro do nosso querido Brasil, as autoridades que conduzem esse inquérito policial, nos termos da nossa Constituição Federal, do artigo 144 da Constituição Federal, nos termos do Código de Processo Penal, artigo 4º seguinte, e outras leis de regência, nós vamos observar que são conduzidos por delegados de polícia, né? Que são as pessoas investidas, né? No cargo que podem ali, então, praticar atos de polícia judiciária, né? Visando justamente a identificação, materialidade e identificação de quem transgrediu eventual norma penal ou até mesmo que não transgrediu, dependendo da condução da forma como se dá. Nós vamos observar também que o inquérito policial ele pode iniciar de ofício pela própria autoridade policial e o inquérito policial ele também pode, quando nós falamos de ofício, o delegado toma conhecimento, vai lá e instaura o inquérito sozinho, sem provocação de ninguém. Lógico que lembramos que o inquérito policial também pode ser iniciado mediante a vítima chegar até uma delegacia de polícia, narrar ali um fato que ela entende que sofreu, um fato que seja ali criminoso, né? Ou ainda por qualquer do povo, né? Que passa, vê, identifica, vê algo que é criminoso ali acontecendo e vai lá e narra esse fato para esse delegado ou numa delegacia de polícia para que se tome ali as providências, né? Lembrando também que o inquérito policial ele pode ser iniciado também mediante requisição do Ministério Público, né? Quando o promotor público não reúne elementos suficientes para denunciar ou iniciar uma ação penal, ele pode, então, requisitar as autoridades públicas, no caso, o delegado de polícia, para que se investigue o que de fato está acontecendo. E, ao mesmo tempo, o próprio magistrado, quando toma conhecimento nos autos do processo de algum fato criminoso, por força da regra prevista no artigo 38, ele também pode requisitar que se inicie
o inquérito policial. Feitas essas observações, né? Lógico que o inquérito policial ele segue todo um procedimento, né? Toda uma regra, né? No Brasil nós temos uma democracia e sabemos que aqui nós não temos nada que é realizado às escondidas, né? As escondidas que eu digo o seguinte, vai lá, fica investigando. Não, o delegado ele vai poder tomar certas providências desde que se inicie mediante a instauração de um inquérito policial por meio de uma portaria ou por meio de um auto de prisão em flagrante, e aí se tem essa condução para que se inicie esse conjunto de diligências para que se possa chegar ali a um determinado autor de um comportamento criminoso. Bom, feitas tais considerações, a grande questão é a seguinte: como que isso ocorre na prática? Como que é o dia a dia da advocacia criminal voltada para quem trabalha com isso, para quem vive da advocacia ou até mesmo para os alunos que nos acompanham, as estagiárias, as pessoas que estão acompanhando, verifique como que isso ocorre, mecanizando isso na prática, né? Como que isso se dá. E a primeira questão que vem, e aqui a gente hoje conta com uma dose dupla, né, de Cacchiones, Paulo Cacchiones, Daniel Cacchiones, todo mundo já verifica aí que são sobrenomes, né? Lógico que somos parentes em si, né? Lógico, né? Senão não teria o mesmo sobrenome. Eu na advocacia, o Paulo é delegado já há 20 anos, advogou também por praticamente aí 13 ou 14 anos na advocacia criminal, praticamente aí estão entregando um pouquinho a idade, né? Mas se bem que só de olhar já dá para perceber que nós temos uma grande diferença, né? Quando eu nasci, o Paulo já tinha 60 anos, né? E aí eu vim ao mundo, estou brincando. Mas veja, hoje nós então vamos ter aqui a visão prática do lado de lá, né? O delegado de polícia, como que funciona isso, como que se dá. E a primeira questão que a gente coloca, que acho que é muito importante, para quem vai atuar na área criminal, no inquérito policial, é necessário, porque sabemos que no auto de prisão em flagrante, a própria Constituição garante que o sujeito ele pode estar acompanhado do advogado, né? É um dos direitos constitucionais previsto no artigo 5º, né? Que diz que no momento da prisão ele pode ali querer a participação do advogado, certo? Claro. Agora, tirando essa questão do advogado que vai atuar no auto de prisão em flagrante, é necessário um instrumento de mandato para que o advogado possa atuar no inquérito policial? Bom, pode esclarecer para nós? Bom, em primeiro lugar, dispensar aí a apresentação, é uma satisfação mesmo a gente sendo muito próximo, né, Daniel? Somos realmente, como você colocou, é família, nós somos irmãos. É muito bom estar contigo aqui, na presença aí do nosso público. Eu sei que tem muitos alunos que estão aí participando, que estão presentes. Então, uma satisfação estar aqui participando contigo, dispensando, evidentemente, a apresentação, mas só enfatizando, de fato, a gente conta com algum tempo de experiência. Eu atuei realmente na advocacia por mais de 13 anos, um pouco mais, e praticamente agora 20 anos atuando como delegado de polícia. Então, a gente tem uma visão aí prática e que eu acho que é bastante fundamental a gente transmitir esse conhecimento prático para aqueles que estão chegando, que estão iniciando na advocacia, que são alunos, ou até mesmo que são advogados que atuam em áreas diversas, né? E acrescentando, já de antemão, complementando o que você falou, o delegado de polícia, no momento da atuação, a partir do momento que o conduzido, né? Quando a pessoa chega conduzida diante da presença do delegado de polícia, o delegado de polícia é o primeiro garantidor desses direitos fundamentais que você muito bem elencou aí, que estão previstos no artigo 5º da Constituição. Então, o delegado de polícia ele tem um papel inicial de garantidor dos direitos da pessoa que está sendo conduzida aí pela suposta prática de um ato tipificado como crime ou de uma outra ocorrência qualquer, cuja primeira análise do fato será do delegado de polícia. Então, a partir do instante que o conduzido é apresentado
diante da autoridade policial, sendo aí no caso que nós estamos falando, evidentemente, de um flagrante, né? Geralmente a polícia militar ou qualquer pessoa do povo dá voz de prisão para aquela pessoa que se encontra numa situação de flagrante, ou seja, que cometeu o crime ou acabou de cometer, ou foi perseguido e foi capturado por um fato supostamente criminoso. Então, a partir do momento que ela está perante a autoridade policial, ela tem aí o primeiro garantidor dos direitos, das garantias individuais previstas na Constituição, e sempre ao lado do advogado. Evidentemente que a atuação da advocacia e do delegado de polícia, a polícia e advogado, ela forma um grande conjunto, um contexto jurídico de garantia dos direitos daquela pessoa que está tendo restringida inicialmente a liberdade dela, que a partir do momento que ela é conduzida perante a autoridade policial, ela já sofreu uma restrição no direito de liberdade, de ir e vir dela. Então a pessoa está presa, ela foi conduzida, então já vai ser apresentada diante da autoridade policial, que vai fazer uma análise preliminar e, evidentemente, vai fazer a oitiva, vai ouvir, no caso, o condutor vai narrar para a autoridade policial de que forma, quais são as circunstâncias em que o fato ocorreu, o que ocorreu, aonde, como foi, com quem foi. Então, com todos esses fatos esclarecidos pelo condutor da ocorrência, que em regra, mas não necessariamente e nem exclusivamente, precisa ser um policial, seja militar ou policial civil, pode ser qualquer pessoa do povo, mas em regra é a polícia militar que atua no policiamento ostensivo, faz a oitiva das testemunhas e, na sequência, vai fazer a oitiva, então, do conduzido. E esse momento, independentemente da presença do advogado, embora ela seja extremamente necessária, a autoridade policial vai fazer um exame isento de toda aquela situação, isento e imparcial, vai verificar inicialmente a presença dos requisitos legais que configuram a situação de flagrante e, estando o defensor presente, mesmo sem instrumento de mandato, no momento em que o conduzido for ouvido, no auto de qualificação e interrogatório, ele tem a oportunidade de nomear o advogado dele, né, daquele auto de qualificação e interrogatório, e não somente nomear o advogado, como ele tem também todo o direito de entrevista preliminar com o advogado. Então, estando o defensor presente, a autoridade policial deve conceder a ele o direito de conversar reservadamente com seu advogado e aí sim, posteriormente, ser ouvido perante a autoridade policial. Certo. E quanto a essa questão da procuração, tirando a questão do flagrante como colocado, é necessário? Então, o advogado, para verificar o inquérito e tudo mais, ele precisa disso ou não? Eu me reportei agora ao caso de prisão em flagrante, mas o inquérito pode ter também início por intermédio de uma portaria. Então, o inquérito policial ele vai se iniciar pelo auto de prisão em flagrante ou por intermédio de uma portaria, quando, na verdade, em regra, não existe prisão nessa fase. Então, uma vez instaurado o inquérito policial, é garantido o direito de acesso aos autos ao advogado, independentemente de mandado, desde que não seja um fato acobertado pelo sigilo, desde que não seja um fato sigiloso que exija a juntada no instrumento de mandato, mas a regra é que o advogado faça acostar aos autos o instrumento de mandato, porque aí ele vai estar representando, no caso, o seu cliente, a pessoa ali que for o alvo da investigação, ou ainda que não seja investigado, mas que possa vir a ser, e desde que ele demonstre um interesse jurídico em acompanhar o desenrolar das investigações, é primordial a juntada do instrumento de mandato. O advogado deve fazê-lo como forma de representar legalmente o seu constituinte. Agora, se ele comparece sem um instrumento de mandato, ele pode sim comparecer em cartório, ter vista dos autos, desde que não seja um procedimento sigiloso, e pode, inclusive, extrair cópias. Agora, é bom sempre que fique registrada, nem que seja mediante uma certidão que seja lançada nos autos do inquérito policial, que aquele advogado ali compareceu
identificando, ele vai se identificar com a OAB e certificando a consulta e, eventualmente, até mesmo a extração de cópias. Perfeito. E agora uma questão interessante. O sujeito procura, então, um defensor para poder acompanhar um inquérito que ele recebeu uma intimação. O advogado, é prudente que ele, antes de apresentar o seu cliente na delegacia, ele vá até a delegacia e faça a vista desses autos, ou ele acompanha o cliente dele no susto lá e leva lá o sujeito sem que, ao menos, tenha ciência do que está se passando? O que você recomenda para quem está começando agora, né, esse contexto? Olha, evidentemente, o advogado ele deve atuar na defesa do seu cliente com todas as cautelas possíveis. Ele deve sempre se adiantar aos fatos, evidentemente. Não é recomendável, em hipótese alguma, que o advogado acompanhe o seu cliente na delegacia sem que tenha uma prévia vista dos autos, a não ser que seja um ato reputado urgente, que ele seja constituído ali naquele instante, mas ainda assim é possível o advogado fazer uma tentativa de adiar, alegando que foi contratado naquele instante, e como forma de exercer amplamente a defesa do seu constituinte, ele requerer que seja redesignada aquele ato que esteja previsto para aquele momento, o que vai ser avaliado aí pela autoridade policial e geralmente vai ser deferido, salvo se for um ato reputado de bastante urgência. Mas é sempre importante e primordial que o advogado, antes de apresentar o seu cliente, ele verifique nos autos, ele tome conhecimento dos fatos que possivelmente estejam sendo imputados contra o cliente dele, inclusive extraindo cópias, e para que ele tenha uma visão ampla não só do fato e das circunstâncias em que o fato ocorreu, mas como também, eventualmente, provas que estejam acostadas ali aos autos do inquérito policial e que devem ser analisadas para poder instruir o seu cliente no momento em que ele for ouvido. Perfeito. E não é só isso, não é só. Também é prudente, porque ficaria muito ruim para o advogado, seria uma mancha na carreira dele e seria muito frustrante se eventualmente ele apresentar o cliente dele, por exemplo, tiver um mandado de prisão em aberto, aí ele apresenta o cliente dele para ser preso. Então, muitas vezes a apresentação pode ser uma estratégia de defesa. O advogado pode apresentar o cliente dele para ser preso como estratégia, mas não como surpresa. Porque se ele apresenta o cliente dele inadvertidamente, sem que tenha tido vista dos autos, ele corre, inclusive, esse risco do cliente dele ser preso, se existir algum mandado de prisão contra ele, ou até mesmo fazendo com que o cliente apresente ali alguma versão, deixe de apresentar algum documento que poderia ser útil para a defesa dele naquele momento. Então, se o advogado apresenta o cliente sem que antes tenha conhecimento dos autos, aí vai estar correndo um risco de causar um prejuízo no patrocínio dessa defesa. Perfeito. Agora, uma questão aqui de natureza prática, né? Que nós verificamos no dia a dia. Tem qualquer diferença, puder trazer isso de uma forma bem objetiva para todos que nos ouvem, que é importante, né? Porque nós temos, dentro do inquérito policial, como curso de diligência, mas o que é o sujeito ele ser ouvido em declarações e o que é o sujeito já ser ouvido em um ato de interrogatório? Qual que é a diferença do sujeito ser ouvido em declarações e do sujeito que ele já é ouvido em interrogatório? Tem como trazer isso de uma forma bem prática para que todos aqui tenham conhecimento dessa diferença específica do que é um termo de declaração e do que é um termo de interrogatório? E se há diferença, né? Eu sei, mas vamos lá. Bom, desde logo, como você bem colocou aí, Daniel, no início, na introdução, o inquérito policial, evidentemente, ele é uma peça de informações e ele é presidido por um delegado de polícia justamente visando a se apurar um fato que seja criminoso. Então, o inquérito policial ele existe justamente para se apurar a existência do crime, ou seja, a materialidade e a autoria.
Então, para que o inquérito chegue ao policial, ao final, o ideal é que o delegado, atuando de uma forma isenta, ele apure esses dois fatos, mediante diligências, perícias e outros mais. E para isso, uma das diligências que mais é praticada no inquérito policial é a colheita de provas orais, oitiva de testemunhas, oitiva de investigados, de suspeitos então, para isso, existe um instrumento que é adequado para isso. Porque todas as declarações interrogatórias devem ser reduzidas a termo. Porque todos os atos praticados devem seguir aquele princípio da oficialidade. Você deve instrumentalizar. Então, em relação ao investigado, como dito aí de início, o inquérito visa apurar a autoria. Então, o autor do fato, ao final do inquérito, em regra, uma vez apurada a autoria, esse autor do fato vai ser ouvido num auto de qualificação interrogatório. Isso significa dizer que durante a instrução do inquérito policial, sob juízo da autoridade policial, sob análise, o delegado de polícia, constatando que existem indícios suficientes que apontam aquele indivíduo, aquela pessoa, como sendo o autor do fato, desde que seja analisada pelo delegado e que haja indícios suficientes, então pesa sobre essa pessoa uma acusação. A acusação no sentido de que é imputado a ele a autoria daquele delito. Então, a partir do momento que existem indícios e que é imputado àquela pessoa a autoria do delito, então ele vai ser ouvido em interrogatório. É semelhante ao interrogatório que acontece na fase judicial. É imputado um fato contra ele, e sendo imputado um fato contra ele, ele deve ser qualificado, nome, endereço, profissão, os dados, todos os dados dele estão lançados num auto de qualificação, que precede ao interrogatório, e depois da qualificação ele é interrogado. Então, o interrogatório, o auto de interrogatório, então, ele se presta à oitiva daquele principal suspeito, ou seja, contra aquela pessoa a qual todas as provas coligidas indicam que ele seja autor do fato. Então, ele é ouvido em interrogatório, o auto de interrogatório, semelhante àquele judicial. Então, pesa contra ele todos os elementos, todas as provas indicam que ele seja o autor do fato. E o delegado de polícia tem segurança disso, porque geralmente, depois do interrogatório, o delegado de polícia determina o indiciamento dessa pessoa. Ou seja, a partir do momento que ele é indiciado, já há um prejuízo para ele. Existem efeitos, porque ele vai ter uma ficha criminal, ele vai ser identificado criminalmente. Então, ele passa a ter uma identificação criminal e, geralmente, quando se chega à autoria, já estamos próximos do término do inquérito. E o indiciado, geralmente, é o futuro denunciado. Então, os indícios contra ele são muito fortes. De outro lado, se não existem fortes indícios, não existe motivo para o delegado indiciar. E o indiciamento deve ser um ato fundamentado. A autoridade policial, quando indicia, ele deve fundamentar o indiciamento, justamente porque existe um prejuízo e esse indiciamento, eventualmente, pode ser, inclusive, impugnado, mediante até remédios judiciais, habeas corpus, etc. Então, quando não pesam fatos e provas contundentes contra aquela pessoa, ela é ouvida, então, em termos de declaração, que ela vai prestar esclarecimento, não figurando como principal suspeito, mas que pode vir a ser. Então, ela não será indiciada, porém, ela também não é submetida a compromisso de dizer a verdade. Então, ela é ouvida em termos de declaração, onde ela presta os esclarecimentos, mas sem o compromisso, igual a testemunha, por exemplo, que tem o compromisso de dizer a verdade. Então, ele pode ser ouvido em termos de declaração, e quando é ouvido em termos de declaração, leia-se, não pesa ainda contra aquela pessoa fortes indícios de que ele seja o autor do fato. E quando ele é ouvido em auto de qualificação interrogatória, a leitura é o contrário. Pesam sobre aquela pessoa fortes indícios. Daí a diferenciação, então, na nomenclatura de declaração interrogatória. Perfeito. E aí a velha questão, como você colocou há pouco, colocou que
o advogado que é prudente, ele vai, antes de apresentar o seu cliente para ser ouvido, seja em declarações ou seja para ser interrogado, que ele tenha conhecimento dos fatos, né? Agora, a grande questão é a seguinte, o sujeito quando recebe a intimação, é necessário que ele tenha, nessa intimação, que conste se ele vai ser ouvido em declaração, em declarações, ou que já é para formar o indiciamento, ou não? Ou pode o delegado mandar uma intimação só para comparecer, mas não dizer o que ele quer? Como que funciona isso? Olha, embora o inquérito policial seja uma peça de inquisição, não exista contraditório, mas existe a garantia, sim, do exercício da ampla defesa. Então, a partir do momento que qualquer ato que for praticado na esfera do inquérito policial, qualquer ato que possa causar sobre aquela pessoa um eventual prejuízo, ou seja, pode recair sobre ela uma consequência grave, que é o indiciamento, ele não pode ser surpreendido, porque ali ele está figurando como principal suspeito. E se ele vai ser indiciado, ele não deve ser surpreendido com o indiciamento. O indiciamento não pode ser uma surpresa. Então, evidentemente, que o delegado de polícia, no momento que for determinar a intimação, a fim de que seja garantido o princípio do contraditório, mesmo que seja diferido, e principalmente o da ampla defesa em sua plenitude, é prudente, sim, que o delegado de polícia faça inserir no mandado de intimação que o comparecimento dele será para ser interrogado e eventualmente indiciado. Se não fazê-lo, o advogado que seja prudente e tempestivo, ele deve ser tempestivo também, ele deve, inclusive, peticionar nos autos nesse sentido, se a intimação for de hoje para amanhã, por exemplo, não dá nem um tempo para ele se organizar em termos de defesa, é porque no interrogatório, eventualmente, ele pode apresentar algum documento que o beneficie e possa, inclusive, convencer o delegado de polícia em sentido contrário, porque naquele momento do interrogatório existem provas suficientes, ou melhor, indícios, que apontam ele como sendo o principal suspeito. Mas, eventualmente, ele pode apresentar alguma versão no interrogatório e apresentar provas pré-constituídas, documentais ou não, e que possam convencer o delegado de polícia em sentido contrário, de não fazer o indiciamento. Então, respondendo a questão objetivamente, sim, é importante e ele tem o direito, sim, de ser informado, e isso pode ser feito no momento da intimação. Perfeito. E é uma questão interessante aqui. Como que fica essa questão de, hoje, né? Essa condução coercitiva para fins de interrogatório? Isso é aplicável? Como que está essa visão nos dias atuais? O sujeito ser coercitivamente obrigado a comparecer perante a autoridade policial para sofrer ali o ato de eventualmente ser interrogado e, consequentemente, indiciado? O direito de defesa, ele é garantido constitucionalmente. E a melhor tese, ela deve ser escolhida pelo delegado, ou pelo advogado, perdão. O defensor, ele vai escolher a melhor defesa para o seu cliente, tecnicamente. E a ausência dele, no momento de ser interrogado na delegacia, pode ser a melhor estratégia de defesa. Então, se a autoridade policial pudesse conduzi-lo, aí seria um pouco contraditório, porque pode se constituir uma tese que ele esteja exercendo de defesa de não comparecer. Então, a condução coercitiva, ela não se mostra recomendável. Hoje, não pesa muita controvérsia sobre essa questão, até por uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que garante ao acusado o direito de não comparecer. Então, a condução coercitiva, em algum tempo passado, e muito próximo, não muito distante, se o conduzido não comparecesse, sim, ele poderia ser obrigado a comparecer. Agora, o ideal, sob o meu ponto de vista,
estaria a cargo, o delegado não poderia fazer a condução coercitiva por meios próprios. Deveria se fazer uma representação judicial e, munido de um mandado judicial, aí sim, porque ele estaria tendo uma restrição no direito dele, da liberdade de ir e vir, estaria sendo obrigado a comparecer perante a autoridade policial, de sorte que, ainda que ele seja obrigado a comparecer, se ele não quiser, que não seja voluntário, é necessário uma representação do delegado ao juiz, e o juiz, sim, que pode determinar o comparecimento mediante expedição de um mandado. E aí, sim, uma equipe de policiais com mandado pode conduzi-lo coercitivamente. Até porque é interessante, porque o direito ao silêncio, né? O direito ao silêncio, eu não sei a questão, porque direito constitucional, o sujeito não pode não querer falar absolutamente nada no seu interrogatório, né? Repórter é o direito constitucional de permanecer em silêncio, né? E a pergunta é, hoje, tendo inclusive aí o Supremo Tribunal Federal já com essa questão de condução coercitiva, uma votação até apertada, 6 votos a 5, né? Dizendo não para essa questão da condução coercitiva, essa questão do direito ao silêncio, como que ela é interpretada isso pela autoridade policial? Você como delegado de polícia. Olha, o silêncio, ele representa, na verdade, um nada. O silêncio, que é um direito que ele pode ser exercido como uma estratégia de defesa, não pode ser interpretado como uma presunção de culpa. O silêncio também não pode ser interpretado como uma confissão. Não é aquele ditado, quem cala consente. Não. O silêncio é uma tese de defesa. E como tal, ele deve ser interpretado. Ou seja, o silêncio não pode prejudicar aquela pessoa que esteja ali sendo apontada como provável autor do fato e que esteja sendo interrogada. Então, se ela optar por silêncio como uma estratégia de defesa, simplesmente vai ficar em branco. Agora, isso também não significa dizer, e tampouco também o fato dele comparecer à delegacia, não comparecer à delegacia, não significa dizer que ele não será indiciado. Por quê? No caso dele não comparecer no momento do interrogatório, como a gente estava falando anteriormente, isso não impede o indiciamento, que pode ser feito de uma forma indireta. Então, a presença ou a confissão ou a apresentação de alguma versão não condiciona o delegado de polícia a proceder ou não ao indiciamento do suspeito. Então, é uma tese defensiva. Ele pode permanecer em silêncio, assim como ele pode apresentar a versão que melhor convier ou não. Agora, isso não impede o indiciamento, que pode ser feito de forma indireta. Agora, a grande questão, a questão central aqui, para todos aqui. Nós temos certas determinadas medidas cautelares no curso do inquérito policial, como, por exemplo, interceptação telefônica, mandado de busca e apreensão, né? Eventualmente, aí nós temos a possibilidade de uma prisão temporária, eventualmente uma prisão preventiva e dentre outras medidas previstas aí no CPP, né? Como sequestro, arresto, bens e tudo mais. Mas eu vou me limitar aqui a apenas 2 delas, né? A questão da interceptação telefônica. O advogado ele tem direito, e aí eu peço, que nosso tempo está se esgotando aqui, assim, na questão que eu gostaria de deixar para algumas perguntas. E tem direito de ter acesso à interceptação telefônica na essência, nas gravações que são realizadas? Como funciona essa questão? Olha, a interceptação telefônica, evidentemente, se chegou a isso, foram preenchidos os requisitos legais, não existindo outro meio, então, evidentemente, que o juiz pode decretar a interceptação. A interceptação telefônica em si ela é sigilosa. E, com certeza, a interceptação telefônica é um meio de se conseguir a prova. Eu tenho aqui para mim, embora possa haver e há divergência sobre ele, a interceptação telefônica é um meio de se conseguir a prova, mas ela não é a prova em si. Inclusive, a interceptação, evidentemente que existe uma quebra do sigilo que a pessoa tem direito de não ser ouvida, da sua intimidade, da sua vida,
Então, evidentemente que ela deve ser acobertada de muitas cautelas. Então, o advogado que tenha procuração juntada aos autos, que esteja ali legalmente constituído, que tomou conhecimento da existência da interceptação telefônica, ele terá acesso, evidentemente, mas não durante a interceptação. Evidentemente, assim que a prova foi colhida, que foi concluída, disponibilizada todas as conversas que foram gravadas e a defesa tem todo o direito de ter acesso, evidentemente, mas com a preservação do sigilo. Não é dado à defesa também fazer divulgação das conversas. Então, advogado legalmente constituído, patrocinando legitimamente o interesse do seu cliente, que figura ali como alvo de uma investigação, não existe sigilo para o investigado. Ele tem direito de ter acesso aos autos em sua integralidade, até para poder exercer amplamente a sua defesa. Então, respondendo à questão de uma forma objetiva, a defesa tem acesso depois da efetiva colheita de todo o material, inclusive com a sua devida transcrição. Tá bom, e só rapidamente, hein? No curso das investigações, costuma dizer o alvo, né? O alvo, as pessoas interceptadas, né? Para quem não sabe, né? Quando há interceptação, geralmente a polícia usa a expressão alvo, né? Que são as pessoas ali que estão na cadeia de acontecimentos, né? A pergunta bem objetiva, simples e clara e rapidamente. Se verificado que o sujeito mantém conversas com autoridades que tenham prerrogativa de função, ou seja, popularmente dizendo aí, foro privilegiado, né? Algumas autoridades, como juízes, promotores, deputados, senadores, né? Que a Constituição traz ali. O que o delegado tem que fazer nesse momento quando ele toma conhecimento disso? O que ele faz? O delegado de polícia, evidentemente, embora ele não tenha capacidade postulatória propriamente dita, ele sempre atua mediante representação dirigida ao juiz da causa. A partir do momento em que ocorre uma situação, em tese, dessa natureza, onde, no momento de uma interceptação, aí aparece lá no áudio uma autoridade que tem a prerrogativa de foro, se porventura for um telefonema onde onde daquelas palavras, daquela conversa, uma conversa meramente de bom dia, boa tarde, que não tenha, onde não exista, onde não constitua qualquer indício de que aquela autoridade que está ali sendo ouvida no áudio, se surgir qualquer indício que ela possa estar participando do fato que está sendo investigado, por mínimo que sejam os indícios de participação daquela autoridade, então a autoridade policial, evidentemente, deve fazer uma representação fundamentada, explicando para o juiz, de forma fundamentada, indicando quais são os indícios que levam a crer que, eventualmente, aquela autoridade possa ter participação no fato, e, dessa forma, ele representa para que o juízo faça a remessa dos autos para a autoridade judiciária competente. Então, a atitude do delegado de polícia é oferecer uma representação ao juiz que autorizou a interceptação, demonstrando todas as circunstâncias, os indícios. Mas ele pode permanecer com a gravação depois que ele chega a essa conclusão? De forma alguma. De forma alguma. Ele deve representar imediatamente, até porque, embora no inquérito policial não há que se falar em nulidades, mas nesse caso específico, eu entendo que sim. Que se você está investigando quem você não pode investigar, isso então torna a tua prova ilegítima. Perfeito. Então isso aí pode causar um futuro prejuízo, inclusive para o Ministério Público, na hora de oferecer a denúncia durante a instrução criminal, e dar uma questão de nulidade, sim, na fase de na fase judicial. Certo. E aproveitando aqui agora, que é uma questão muito interessante, né? Busca e apreensão, né? A busca e apreensão é uma pergunta também importante, porque o delegado representa por uma busca e apreensão. Aí o sujeito chega na casa, chega na empresa, chega onde quer, o delegado de polícia ele leva o que ele quiser. Como que funciona essa questão da busca e apreensão?
leva tudo, faz tudo. Explica essa questão também e peço também brevidade aqui para a gente poder bater essa bola legal, que isso é um tema muito Com importante. certeza. Com bastante brevidade, como dito inicialmente, o inquérito policial tem a finalidade de identificar a autoria e materialidade e as circunstâncias em que o fato ocorreu. E uma das prerrogativas também do delegado de polícia é fazer a apreensão do objeto do crime, dos instrumentos e de eventuais ilícitos que foram auferidos, a vantagem que tenha sido auferida pela prática daquele crime. Então, a representação que o delegado de polícia oferece ao juiz, ela deve ser fundamentada. Ele deve indicar a necessidade de fazer aquela busca e também deve indicar o que ele está buscando naquela residência. Então, ele tem, sim, ele tem a indicação, no momento em que ele oferece a representação, do que ele busca apreender. Então, a partir do momento que é deferida aquela diligência, evidentemente que o juiz vai deferir, quando ele defere, porém vai ficar vinculado exatamente aos estritos limites do que você pediu, do que o delegado pediu para apreender. Então, ela não é o mandado, a expedição do mandado de busca e apreensão, ele não representa um cheque em branco, né, para a polícia entrar na residência de alguém e apreender o que bem entender. Então, ele vai aprender justamente aquilo que foi apontado ao juiz. E também, entre os instrumentos, objetos do crime, eventualmente, se ele encontrar uma situação de flagrante, se encontrar uma arma de fogo que não tenha registro, se encontrar droga, então, se eventualmente, ele, no momento da busca, ele se deparar com uma situação de flagrante, ele vai apreender, sim, mas aí ele vai ter que dar voz de prisão para o dono da residência, e aí ele será preso, mas por conta daquele fato. Então, a polícia não pode entrar na residência e apreender uma televisão que não tem nota fiscal, que não tem nada a ver com coisa, uma bicicleta que a pessoa tem lá, eu não tenho nota, não. A apreensão, ela tem também objeto certo e determinado. Perfeito, muito importante isso. E a questão seguinte, no momento da busca e apreensão, eventualmente, o advogado pode acompanhar isso? É permitido? Como que funciona isso? Por exemplo, o sujeito ele está lá e liga para o advogado. Olha, doutor, está aqui, a polícia chegou aqui com mandado, tal, e estão aqui na minha casa. O advogado pode chegar até lá, ele vai ser recepcionado pela autoridade, ou simplesmente não pode fazer nada? Não só pode, como vai ser bem-vindo e vai dar mais legitimidade ainda para o cumprimento daquele mandado. O que o advogado não pode fazer simplesmente é interferir no cumprimento do mandado. Então, ele não pode evitar que os policiais cumpram aquele mandado. Ele não pode fazer cessar ou impedir o acesso a um cômodo da casa, por exemplo. Não pode falar, olha, esse guarda-roupa você não vai... Isso ele não pode fazer. Então, o advogado ele pode comparecer, sim, acompanhar todo o procedimento e não pode tão somente interferir. Mas o acompanhamento, sim, ele pode ser acompanhado, inclusive, ele dá mais legitimidade, legalidade e comprova que a diligência foi realizada na forma que foi determinada pelo juiz. Então, é possível, sim, ele pode, mas não pode interferir. Perfeito. Olha, muito interessante esse lado, né, que a gente está abordando, né, porque é o que verificamos aí no dia a dia da advocacia mesmo, como funcionam essas questões. Agora, veja, eu, aproveitando o gancho aqui do Paulo, que é delegado há 20 anos, né, e já passou por diversas, né, partes, né, da polícia, já foi gerente de sistema penitenciário também, em outra atividade, já trabalhou em repressão, salvo o melhor juiz de delegacia de repressão ao crime organizado, você também já trabalhou? Não me recordo agora, mas já também. Então, tem bastante experiência com essas questões. Agora, é muito interessante que quem é advogado, né, tudo que vai tomar de providências dentro do inquérito policial, ele tem que fazer valer as suas prerrogativas, né? Lógico, como colocado, há certos limites de atuação, né, que o advogado ele não está permitido por lei, como impedir o ato da autoridade e tudo mais, mas certos direitos constitucionais ali do seu assistido,
devem ser ali objeto de total acompanhamento, monitoramento, para até mesmo verificar se aquela atuação ela segue ali todas as regras legais, né? Esse é um contexto, né? Por isso que é importante as prerrogativas que os advogados têm, a Lei 8.906, né? Que traz ali um conjunto de comandos, o advogado possa atuar de uma forma independente, observando e acompanhando e monitorando. Agora, veja, e para finalizar, eu abro aqui vou abrir para as perguntas. Agora, inquérito policial, só uma questão aqui que, muito embora já avançamos para busca e apreensão e tudo mais, é permitido, eventualmente, isso escapou, mas é uma pergunta importante também na prática, é permitido, por exemplo, no ato de interrogatório, do sujeito, é possível que o advogado possa intervir ali pela ordem, né, utilizando a palavra pela ordem, para algum esclarecimento, para alguma pergunta? O delegado ele pode franquear pode ou deve franquear essa palavra para o advogado que está participando daquele ato? Isso é uma pergunta que acabou passando aqui, mas é muito importante. Um dos principais atos do inquérito policial, evidentemente, inclusive de interesse para a defesa, é o momento do interrogatório, com toda a certeza possível. Além de ser acompanhado, o advogado de defesa deve acompanhar todo o desenrolar da investigação, acompanhar, e ao final, evidentemente, para ele, para o cliente dele, é um momento assim, bastante determinante, inclusive para a preparação de futura instrução criminal, o momento do interrogatório. Então, esse é o ato mais fundamental para a defesa e é o mais delicado, onde o advogado ele deve exercer, sim, as suas prerrogativas e atuar de tal forma que ele consiga exercer amplamente a defesa do cliente, o próprio cliente. Em regra, quando se está sendo feito o interrogatório, evidentemente que ele é um ato do delegado. O delegado ele vai fazer as perguntas, e como se trata de inquisição, nós estamos diante de uma inquisição, em regra não existe contraditório para a defesa, até porque a acusação não está participando e não está fazendo perguntas. Então, se você não tem de um lado a acusação e de outra a defesa, se você concedesse amplamente a defesa sem que a outra parte, que a acusação, estivesse participando, você estaria causando um desequilíbrio, né? Agora, o que ocorre? O advogado ele deve ficar extremamente atento pelo que o cliente dele está declarando e o que está sendo transcrito, o que está sendo ditado pela autoridade policial com o escrivão de polícia. Então, se eventualmente, no momento da transcrição, o delegado estiver transcrevendo de uma forma diferente do que o cliente dele falou, ele pode abordar e fazer uma intervenção casual, justamente para poder esclarecer, falando, não foi isso que ele disse outra coisa. Ou para corrigir erro material. Se o cliente dele fala João, e na hora de transcrever o delegado escreve Paulo, por exemplo, ele está cometendo um erro material. Então, evidentemente que, em regra, o ato é privativo do delegado, mas isso não impede o advogado de fazer intervenções pontuais. Ele não pode deixar passar, por exemplo, um argumento que o cliente dele falou e o delegado equivocadamente transcreveu de forma diferente. E deixando claro também que a presença do delegado é condição também sine qua non no interrogatório. Quem tem que fazer interrogatório é o delegado. Não pode estar lá o advogado junto com o escrivão. O delegado deve estar lá, até porque depois do interrogatório vai ter um indiciamento, como eu falei. Outra coisa também, que faz parte da sua pergunta, não é regra se conceder a palavra para o defensor fazer reperguntas, mas eu não vejo proibição alguma, não vejo prejuízo algum. Como é uma forma do acusado exercer a defesa dele, então quanto mais ampla for a defesa, mais legitimidade você vai dar para o interrogatório. Perfeito. Então, não há problema algum, eu até recomendo, na minha visão, como você está se tratando, está oferecendo oportunidade de defesa, por que não o defensor fazer perguntas para poder, para esclarecer algo? Então, não há nulidade
não há nulidade e não há prejuízo. Perfeito. Bom, pessoal, agora fico muito feliz aqui, vejo várias pessoas, vejo aqui também um grande amigo aqui, o William Rueda, camarada de muitos anos, e várias outras pessoas, não dá para falar o nome aqui de todos, mas fico muito feliz aqui de tê-los aqui, vários alunos, várias pessoas que passaram pela minha vida de forma positiva, outras pessoas que eu não conheço. E agora, quem tiver pergunta, né, nós ficamos à disposição nesse finalzinho aqui. Eu acho que foi um bate-bola muito legal, porque tem de um lado quem advoga, né, e de outro quem está ali tomando parte na questão do delegado mesmo, né, do monitoramento, presidindo inquérito, realizando ato de prisão em flagrante. Aí vamos lá, existe a figura de suspeição e impedimento do delegado? Sim, sim. Qual é o momento para arguir? Essa é a pergunta que vem do Fábio. Olha, Fábio, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. É uma pergunta realmente bastante relevante. Mas, como eu disse inicialmente, a gente, quando nós falamos, estamos aqui tratando de direito penal, você tem que ter em vista que o que deve prevalecer sempre são alguns princípios constitucionais que estão esculpidos lá na Constituição Federal. Então, ali no artigo 5º, principalmente, estão elencados direitos e garantias que devem ser observados e da forma mais ampla possível. Então, quando você fala em acusação, a defesa deve ser exercida na forma mais ampla. Na fase de investigação, não há que se falar em impedimento ou suspeição. No entanto, um dos princípios da legalidade, da moralidade, recomenda que o delegado de polícia ele se dê por suspeito, por si só. Agora, isso não exclui também o direito do advogado apontar, de fazer o apontamento nos autos do inquérito policial, inclusive indicando o motivo. Por que ele julga que existe um impedimento ou a suspeição e submeter a apreciação do delegado de polícia, que pode reconhecer, sim, não somente reconhecer de ofício, como ele também pode aceitar os argumentos e se declarar impedido ou se declarar suspeito. Sim, isso é um vício que evidentemente não vai causar uma nulidade, porque não existe nulidade no inquérito policial, porém pode configurar um prejuízo. E havendo prejuízo, sempre deve ser, sempre no momento que houver um prejuízo, e um prejuízo recair sobre o acusado, para ele vai estar nascendo ali naquele momento. A partir do momento que a autoridade policial não reconheceu, no momento da instrução processual, ou até mesmo no momento do indiciamento, ou até mesmo levando a isso a uma amplitude ainda maior, o advogado pode eventualmente ingressar, inclusive até com habeas corpus, para trancar o inquérito policial, se ele entender que aquele impedimento ele é relevante de tal forma que o inquérito policial deva ser trancado. Perfeito, muito bom. Isso aí. Mais alguma pergunta aqui para a gente ver? Então, Fábio, você viu que a resposta foi clara e objetiva. No primeiro momento, ele pode reconhecer até de ofício mediante provocação no próprio inquérito. E se não reconhecer, o advogado vai ter que buscar aí os meios legais, né, para se fazer socorrer, inclusive ao extremo até mesmo por meio de habeas corpus. Mais alguma pergunta? Bel, deixa eu ver aqui. Doutor, erros cometidos no inquérito policial poderá levar a futuro prejuízo no momento do julgamento do mesmo? Essa pergunta é interessante. Olha, se você tiver ato que foi praticado no inquérito policial, por exemplo, visando ali trazer porque assim o inquérito policial na verdade ele vai colher são peças informativas, porque nós costumamos dizer que o investigado, depois que o inquérito termine, se eventualmente for denunciado, nós dizemos, Bel, que há um contraditório diferido ou postergado, né? Para depois, né? Então veja, isso se houver
algo claro nesse inquérito que trouxe ali algum prejuízo de forma contundente e haja uma ação penal contra o sujeito e, eventualmente, nessa ação penal, esse fato que ocorreu dentro do inquérito, que ele não, como já foi colocado aqui pelo Paulo, que não é inquisitorial, que não há o contraditório nesse meio do caminho, lá na frente o advogado vai poder arguir, inclusive, o prejuízo, a nulidade daquele ato, porque se o inquérito policial ele pode ser um elemento de prova e confirmado em juízo isso, e essa prova confirmada em juízo, mesmo aquela irregularidade do passado, trazer um efeito negativo ainda, pode socorrer de todos os mecanismos legais. Agora, se for algo gritante, fora de um contexto, aí o advogado vai olhar ali na espécie, né? Como o próprio Fábio falou há pouco, impedimento, suspeição, seja lá o que for, ato de perseguição, motivos que não tem ali justificativa plausível para se investigar alguém, né? Tomar providências, fazer representações e tomar todas as medidas, até mesmo buscando o habeas corpus, o Poder Judiciário, para sanar isso, certo? Então, essa é a grande questão. Deixa eu só acrescentar um dado, assim, é mais prático mesmo, Daniel. É muito importante, com relação a essas nulidades, com relação ao prejuízo que o Fábio está perguntando, existem alguns pontos que são cruciais e que, apesar de, em regra, não gerar nulidade, o inquérito policial, mas existem, por exemplo, alguns pontos, como, por exemplo, as perícias que são realizadas, o advogado ele deve ter uma especial atenção, inclusive com relação à própria cadeia de custódia, que está prevista na Lei 13.964, a forma de colheita de vestígios, a forma com que é realizada a perícia, ele pode apontar questões que podem sim levar, inclusive, até a nulidade. Se é um perito oficial, de que forma foi realizada, quanto à forma, a legalidade da questão da perícia, pode sim, para aquele advogado que é bastante atento, ajudar bastante no momento da instrução processual, se ele apontar a perícia, que ela não é repetida na fase judicial. As perícias, por exemplo, em caso de homicídio, a perícia que é realizada pelo médico legista, né, então ela é de extrema relevância. Esses apontamentos, por exemplo, o exercício da defesa no momento da sessão plenária do júri, ou até mesmo do oferecimento da denúncia. Então, em regra, não tem nulidade, mas existem alguns fatos, como, por exemplo, a coleta dessa prova pericial, e ela deve ser observada bastante, inclusive com relação à legalidade, nos termos da reforma que foi feita aí pela Lei 13.964 recentemente. Perfeito. E aí tem mais uma pergunta aqui do Oswaldo. Ô, Oswaldo, que saudade, hein? Oswaldo, sempre presente. O Oswaldo, ele vem assim, a confissão é indício de culpa? Essa é a pergunta do Oswaldo aqui. Olha, se a confissão ela vem do próprio acusado, e se ele tiver assistido ali pelo advogado, pelo defensor dele, no momento da confissão, dá bastante legitimidade ao ato. Mas esse fato, isoladamente por si só, não significa dizer que o réu é culpado. Constitui sim um indício, como foi bem colocado na pergunta, mas não uma certeza. Então, a confissão não é a mãe da prova. A confissão, às vezes, ela pode ser até conveniente para o acusado. Ele assumir a culpa, mas isso daí, essa circunstância por si só, não encerra a investigação, porque no momento da investigação, do inquérito policial, a análise é feita em todo o conjunto probatório. Então, o fato daquela confissão, eventualmente, pode até ser uma estratégia da defesa. Pode ser uma estratégia. Confissão pode ser uma estratégia para reduzir a... Ou até mesmo a confissão pode ser uma forma de querer livrar a terceira pessoa, que inclusive tem crime lá no Código Penal, né? A autoconfissão como uma forma de se afastar a responsabilidade penal. O exemplo que
Se acontece um acidente, o pai atribui que era ele que estava dirigindo no momento, quando na verdade era o filho, né? E muda, né? Certo. Ele vai lá e confessa, não, fui eu, né? Na verdade, até comete um crime, dependendo da forma como a confissão ela é realizada, né? Por isso que a confissão sozinha, por si só, ela não é indício para formar ali a ideia, né? Como certeza de que é o indivíduo, né? Até por esse contexto. A menos que todo o conjunto probatório aponte ali, ele só está confirmando. Com certeza. Mas por si só, não. Por si só, não. Bom, mais alguma questão aqui interessante? Deixa eu verificar. Estou vendo aqui, para ver se não passou batido. Vamos lá. Bom, gente, eu não estou vendo mais perguntas aqui. Então, de duas, uma. Ou não entenderam absolutamente nada do que nós falamos, né? Ou entenderam, né? Mas eu fico aqui muito contente de poder, nessa noite maravilhosa, participar. Foi muito bom estar aqui com o Paulo, estar aqui com diversas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia ou já passaram pelas nossas vidas, né? E muito interessante. Gostei bastante. E, bom, de qualquer maneira, eu vou agradecer, então, a presença de todos vocês. Fico muito contente. Eu agradeço ao Paulo também. Para quem não sabe, eu comecei a advogar com o Paulo há muitos anos, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar no escritório que ele tinha em São Paulo e muito menino. Tinha mais ou menos ali por seus 14 anos, 13 anos. Por isso que eu falo, não sei fazer outra coisa da vida, não sei fazer isso que faço todos os dias. Ele contribuiu muito para a minha formação, meu desenvolvimento também. E lógico, né? E hoje estamos em lados opostos, porém, sem brigarmos, né? Lados advogado e delegado não brigam nunca, né? Mas foi muito bom. Fico muito feliz de ver diversas pessoas aqui falando que sentem saudades, tudo mais aqui. Fico feliz por todos. E eu, então, de minha parte, abro aqui para o Paulo fazer aqui as suas considerações finais também e dizer que valeu a pena essa noite. Foi muito bom. Eu aprendi bastante também. Muito bom. Eu tenho mais um minutinho? Dá para falar uma coisinha rápida? Aqui você manda, né, pô? A gente obedece. Afinal de contas, não vai parar na cadeia, vai ser preso. Eu quero deixar aqui claro, e é uma verdade assim, absoluta, que a advocacia ela é compatível e ela é harmônica assim, com a atividade policial. E até o relacionamento, na maioria das vezes, salvo algumas exceções que tem em qualquer profissão, ela é harmônica. E muitas vezes até de lado oposto, como você acabou de falar, e isso é verdade, e não é só advogado com delegado, é com promotor e juiz. O objetivo é sempre você fazer justiça. E eu sempre agradeço a Deus por ele ter dado essa oportunidade para nós, Daniel, para nós e para todos que de alguma forma estamos na área do jurídico, para você ir dormir com a tua consciência em paz, de que você fez justiça. Prender quando você tem que prender e não prender também quando não tem que prender. Porque muitas vezes, e eu asseguro isso aí, em muitas ocasiões, o indivíduo chega na delegacia preso e o delegado manda soltar, porque ele é imparcial. Ele verifica que não existiu ali uma situação de flagrante, ou que pelo menos, se existiu alguma situação, não é para flagrante, e que é passível de uma melhor investigação antes de você cercear a pessoa do direito de liberdade dela. Então esse momento é crucial, é extremamente relevante, essa parceria de todos, né, nesse primeiro momento. Esse primeiro momento é que vai definir se a pessoa fica presa ou não.
E esse é um momento muito importante, porque depois que a pessoa é presa, ela tem uma mudança radical na vida dela, é uma experiência que ela vai levar para o resto da vida. E eu quero deixar claro aqui que a advocacia não é de hoje, eu posso dizer, hoje nós temos aí a lei o Estatuto da Advocacia, é a Lei 8.906, de 1994. Muitas conquistas que haviam sido, que foi, na verdade, adquirida em 94, diversas delas, foram diversas ações de inconstitucionalidade, principalmente no que diz respeito às prerrogativas, que agora, com a última reforma que nós tivemos aí no Estatuto da Advocacia, foi bastante contundente para garantir ao advogado o exercício das prerrogativas dele e impor de outro lado, para quem desrespeita a prerrogativa, inclusive até prisão. Então, hoje, constitui um tipo penal. Isso é uma conquista da nossa democracia, para a nossa cidadania. Você tem um advogado forte, da mesma forma que você também tem a Lei 12.830, que também regulamenta a atividade do delegado de polícia, também fortalece. Então, nós temos aí defensores fortes e também, do outro lado, a autoridade policial também forte. Porém, para aqueles que não andam no estreitamento dessa linha, podem responder aí também e ter consequências graves aí. Então, é isso aí que eu tenho a dizer. E também, com relação à nossa parceria, que não é de hoje, é uma satisfação, sim, estar contigo aqui, é um orgulho. Você é um professor, mestre. Vejo que tem muitos alunos aí que se formaram contigo e hoje aí são excelentes profissionais, excelentes advogados, promotores, delegados, até juízes. Eu sei que você tem aí um legado bastante importante para honrar o teu nome aí, Cacchiones. Isso aí, muito bom, muito feliz. Feliz, muito boa. A noite foi excelente. Acredito que atingimos a finalidade e hoje mais um dia se encerra com essa live maravilhosa. Hoje foi maravilhoso. Eu achei esse bate-bola aqui muito bacana, muito interessante. E com certeza nós vamos nos encontrar mais vezes. E vamos trazer diversos outros assuntos interessantes. Nós vamos fazer bastante atuação, bastante lives interessantes na área de direito penal. Nós vamos fazer área de direito processual penal, questões ligadas a direito constitucional, direito administrativo, assim, coisas bem interessantes. Eu vou contar sempre com você, Paulo. E espero que você também sempre conte comigo. Mas é muito bom. Gente, muito feliz. Agora eu digo para vocês, obrigado por nos acompanhar, obrigado por prestigiar esse momento e agradeço a todos vocês. Tenham uma excelente noite. Estou vendo a Abel aqui dizer erros do Poder Judiciário no âmbito penal. Meu tema é de TCC. Pode falar comigo que eu te ajudo a fazer esse tema. Já estou me comprometendo aqui, hein? E mais, fico muito grato por todos vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Boa noite, bom descanso e até breve. Nós vamos mais uma vez estarmos juntos e fortes. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Paulo. Até logo. Boa noite a todos. Estou desligando aqui. Boa noite, gente.